Jovens e velhos santistas reclamaram do Fábio Carille chover no molhado. Isso aí é o que ele pode apresentar. Esta é a filosofia que ele tem para o futebol. Ah, mas ele foi campeão já, com o Corinthians, foi campeão brasileiro, campeão paulista, tá. Quando é que foi isso? Quando é que foi isso? Faz tempo, né? O time que ele estava no Japão estava em sétimo lugar, na segunda divisão. Quando ele saiu, o time foi para primeiro. Ele era o plano B desta diretoria. O plano A era o Thiago Carpini. Porque ele fez aqui uma campanha anteriormente em que ele foi bem. Ele salvou o Santos do rebaixamento, né? Mostrando-se inclusive um técnico com ideias diferentes, né? Com ideias modernas e tal. Aí ele volta para o Santos, né? Daquele jeito, saído do futebol japonês da maneira como saiu, faz um campeonato paulista bom, em que o time treinava pouco e jogava muito, talvez por isso, quanto menos ele colocava a mão e menos ele interferia, melhor o time jogava. O time perdeu a final do Campeonato Paulista, ali brigando com o Palmeiras, e de repente, quando todo mundo imaginava que esse time ia ter a supremacia da Série B do Campeonato Brasileiro, ele faz as partidas que fez contra Sport, contra América Mineiro, contra Novo Horizontino. Olhemos a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport, com esse empate, ele é o virtual campeão do primeiro turno, porque ele tem 2 jogos a menos. Ele foi a 29 pontos, ele pode ir a 32 e a 35. Ele passa o Santos por 1 ponto caso vença esses 2 jogos que faltam do primeiro turno. Por pontos perdidos, ao final do turno, o Sport foi melhor que o Santos. Isso porque acabou de trocar de treinador. A direção do Sport, percebendo o que estava acontecendo com o rendimento do time, não olhou a direção do Sport, percebendo o que estava acontecendo com o time, não olhou para a tabela, para os jogos que faltavam, não se preocupou com números frios, se preocupou com rendimento. Trocou o treinador, primeira partida do cara, ele arranca ponto do Santos na Vila Belmiro. A diretoria do Santos não. Ela acha que, bom, estamos aí com 34 pontos, né? Líder do campeonato, graças a Deus o América empatou, ficou com 30. Agora dá uma secada no Novo Horizontino nessa rodada contra o Goiás, para eles não colarem 33 na gente, né? E tá tudo bem. Vamos assim, né? Nessa linha tênue que separa um estilo de jogo do perigo de levar nessa toada até o final e dar errado. Porque não adianta adicionar jogador. Não adianta adicionar jogador. Se a ideia do treinador é sempre essa. Se a ideia do treinador é tira o Furt, põe o Bigode. Aí toma um empate, o time faz o quê? Fica botando bola para dentro da área para um centroavante que tem estatura menor. Para um time que quando pega um adversário organizado, né, não tem repertório. Porque o adversário é mais organizado. E o que o Santos faz? Defende e dá chutão para frente. Ou a bola espirra, o centroavante que mata todas as bolas e distribui, coitado do Furt, né? Arruma lá uma jogada com o Guilherme, com o Serginho, com o Guilherme, contra-ataque. Um gol de contra-ataque dentro da Vila Belmiro faz 1-0 quando o Sport estava melhor. Inclusive com o Brazão salvando. Em 2, no mesmo lance 2 vezes. E porque também depois no segundo tempo salvou um chute impressionante de fora da área, né? Aí você pega os números também do jogo, né? Você vai ver lá, ó, 46% de posse de bola do Santos, 54% do Sport. Dominou a vontade de ganhar o jogo, o Sport. Mas aí você vai dizer assim, pô, mas está sendo injusto, foram 21 chutes do Santos no gol contra 10 do Sport. Só que os chutes certos foram 5-5. O que mostra um time que dá 21 chutes e acerta 5? É um time que não trabalha a bola ofensivamente. O número mostra isso, o número prova. Você chuta 21 vezes e só acerta 5. Sabe o que isso significa? Que o time chuta de qualquer jeito. É a filosofia que alguns da comissão técnica do Santos têm. Abriu, chuta. Ansiedade total. Abriu, chuta. Não trabalha a bola. Não é como times
mais organizados no Brasil e do mundo que você pega, troca. O Santos faz essa troca, mas é lento, é cadenciada, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, cruza. É assim que a coisa anda. O time não troca passes na entrelinha, o time não troca passes na entrada da área, né? E aí chuta de qualquer jeito. Aí chuta de qualquer jeito. Podia ter tido mais sorte, porque só na base da sorte o Santos se sairia melhor nesse jogo. Com a bola que o Guilherme chutou da entrada da área, poderia. Se o gol perdido, o que fez a diferença verdadeiramente, não foi o chute do Guilherme na trave, não foi a falta que o Otero cobrou, né? Foi o gol que o William Bigode perdeu. Foi o gol que o William Bigode perdeu. Talvez por isso agora a diretoria do Santos esteja correndo atrás de 2 centroavantes. E vai demorar quanto mais para fechar com esses caras, né? Porque o outro, o Billy Arce, que chegou, já falou que ele não é 9. Ele joga atrás do 9, né? E o que salvava muitas vezes a pátria do Santos com essa condição de ter um jogador para finalizar na entrelinha era o Juliano. O Juliano que foi escalado de forma equivocada, que se arrebentou de novo, vai ficar um tempo fora e que a diretoria do Santos fez questão de soltar uma nota fritando o treinador, né? O treinador que claramente está só esperando acabar o ano, não está nem aí. E ainda é capaz de ter lá alguma coisa mal assinada e ele ainda receber um dinheiro, multa, sei lá eu, porque parece que tem uma renovação automática. Mas se não tiver, ele parece que tá, vou tocar aqui, se for campeão, beleza, entro para a história do clube, daqui a 30 anos meu nome vai estar lá no livro de ouro do time que subiu da segunda divisão para a primeira. Mas tá tipo aquele cara que já recebeu aviso prévio e não tá nem aí para nada. Tá nem aí pra nada, tá tocando, escala o mesmo time, na hora que a vaca deita ele bota os moleques numa fritada monstro também, né? Uma patifaria sem tamanho, o Patati some do time, aí ele bota de volta, né? Aí quando toma o gol, ele bota o Patati. Os membros do canal são testemunhas do áudio que eu mandei. Antes dele ter covardemente botado um terceiro volante no time, eu falei assim, porra, ele podia ter posto o Otero no meio e o Patati na ponta, tirava o Pituca que ele enfiou como armador e que não estava fazendo nada. Se como volante o Pituca não estava bem, como armador ele foi pior ainda. Mas o que o seu cara ele faz? Ele não faz aquilo que a gente pensa, porque ele já escalou o Otero de meia no Campeonato Paulista quando o Juliano machucou. Ele não põe o Otero no meio e o Patati na ponta, não. Bota o Tomás Rincon, 3 volantes, aí bota o Patati. Pra quê? Porque viu que o Sport estava vindo para cima. Defendia com 3 no meio e jogava o moleque na ponta para contra-atacar junto com o Guilherme. Foi isso que ele pensou. E pôs o Souza, coitado. Não que o Escobar tivesse mal, porque o Escobar brigou, lutou lá e tal, né? Daquele jeitão dele, com o futebol tecnicamente que ele apresenta, na qualidade que tem. Mas na hora da podre ele coloca o Souza e bota o Patati de volta. Aí eu sou obrigado a ouvir, mas ele não tem opção no banco. Não tem porque não quer. Porque se ele botou como opção no banco de reservas, eu vou abrir a escalação aqui para vocês, a montagem deste bendito banco de reservas. E assim, ele disse que não, a informação que chega, a não ser que na coletiva depois ele diga outra coisa, porque eu não vou ver a coletiva, eu vou desancar aqui tudo que eu tenho que desancar, e depois eu vejo a tal coletiva dele, eu vou dormir, e depois eu vejo a coletiva, para não estragar meu sono, eu vou ver a coletiva dele depois e vou reagir. Para que o cidadão monta um banco de reservas com um goleiro, 2 zagueiros, 3 laterais, Alisson, Rincon, Sandri, 3 volantes, o Patrick como opção para meia, o Patati e o Bigode. Por que ele não levou o Pedrinho para o banco? Que jogou até outro dia. A não ser que o rapaz tenha algum problema particular, alguma coisa de outra ordem que não foi explicado. E deveria ser explicado. E o Miguelito, que eu tô cansado de falar, e aí os caras vêm com viagem na maionese e tal, né? Por que ele não treina o Miguelito? Sabe por que ele não treina o Miguelito? Porque ele não sabe fazer isso. Ele simplesmente não sabe desenvolver jogador jovem. E não adianta o corporativismo que impera entre algumas pessoas. Não, mas ele assiste jogo da base, ele olha, não sei o quê. Eu queria saber,
verdadeiramente como ele pega o cara, assim, o moleque, vem aqui, é assim que chuta, é assim que você vai se movimentar, não sei o quê. Eu queria saber o que ele faz para trabalhar o jogador. Ele falou que faz isso com o Sherman, para o Sherman melhorar, né, defensivamente. O que é que ele faz para melhorar um moleque como o Miguel? Ou ele tem bronca do Miguelito? Qual que é a questão dele? Né? Não quer pôr o Miguelito? Põe o Matheus Xavier no banco. Já que não tinha o Pedrinho, ele botou o moleque outro dia, 5 minutos. O moleque fez uma jogada, ajudou o Santos. Não decidiu o jogo, mas ajudou. Aí foi pro 17, foi pro 20 e nunca mais sentou. O João Vitor, que fez gol outro dia aí no Sub-17, essa semana, sentou no banco o Campeonato Paulista inteiro. Pra quê? Pra assistir o jogo de camarote? Pra aprender vendo o time jogando? Nunca mais sentou no banco. Sabe? Não é possível isso. Fazer jogo de cena. Botar moleque no banco e só bota na podre pra jogar. E ficar pedindo reforços. Pedir Léo Natel. Essas tranqueiras que querem empurrar pro clube aqui, meu. Isso não existe. É inadmissível o Santos empatar com o Sport em casa. O Sport é um bom time, bem treinado. Bem treinado. Pelo Guto Ferreira. Tem problemas? Tem. Mas o nível técnico é inferior. Muito em relação ao elenco do Santos. Só que é o time que joga do mesmo jeito o tempo inteiro. Que não muda nada nunca. Que é sempre a mesma substituição. Que não tem nada de diferente. E que tem a mensagem que é passada sempre na montagem do banco, na montagem do time, nas substituições, que é 1-0 e nós vamos defender. Dentro de casa. E aí o que acontece? Você brinca com a sorte. Brinca com a sorte. Uma hora vai acontecer uma jogada como a que aconteceu. O Jair foi mal na jogada, foi. Mas ele é menino. O menino ansioso, ele tá vendo, o time tá em cima o tempo todo. Ele não é que nem o Gil. O Gil, que tem 35 anos, 36 anos, sei lá eu, é um monge budista dentro da área. Tranquilidade total. Por quê? Tem cancha, tem experiência. O moleque, tu vê que é a ansiedade, a reação daquilo que percebeu que fez a besteira. Tanto é que nem reclamaram, né? Tava lá com o braço colado, descolou, deu pênalti e foi. Foi pênalti, a gente não tem que reclamar não. E o Jair foi mal. Mas a bola rondou tanto a área, que aconteceu o que aconteceu. Porque até podia ter acontecido. Se desses 20 e tantos chutes, alguns tivessem sido trabalhados ao ponto de virar gol. E não um chute esporádico de fora da área do Guilherme, uma bola que sobra. Não uma falta cobrada pelo Otero. Não uma bola que o Guilherme cavuca lá do lado e dá pro Bigode chutar de tornozelo. É uma produção ofensiva inofensiva. Percebem? Vou repetir a frase. É uma produção ofensiva inofensiva. Por quê? Porque não faz parte do escopo do treinador, da filosofia dele, jogar para ganhar e aumentar o placar. E não venha me dizer que o time é ruim. E não venha me dizer que o time não tem opções, porque qualquer treinador trabalha com elenco profissional e pega os garotos e vai soltando e vai melhorando. Ele foi obrigado a botar o Sherman. Ele não imaginava que o Sherman fosse jogar a final do Campeonato Paulista que jogou, porque ele atropelou todas essas contratações que fizeram aí. Tá? Por ele, eu duvido que tivessem vendido o Joaquim, porque o Santos vendeu porque precisava, mas por ele, se tivesse todo mundo aí hoje, você pode ter certeza que o Joaquim ia estar jogando, o Jair ia estar no banco, né? Então não vamos crucificar o menino pelo erro dele, porque vai errar. O menino erra, vai errar, acontece. Ele não é o primeiro nem o último zagueiro do mundo que vai colocar a mão na bola e dar um pênalti besta, mas aquilo, o erro do menino fica marcado. E o erro dos experientes? Por exemplo, o Pituca e o Schmidt foram criticados no jogo. O time todo desorganizado, o jogo estoura em cima deles o tempo inteiro. O Pituca não tem posição no time. Ele não é um primeiro volante, ele joga pela direita, ele parece, eu não vou usar um termo que se usava no passado, porque hoje em dia é politicamente incorreto, mas ele parece o demônio da Tasmania jogando. Ele fica girando, vai para um lado, vai para o outro, vai para lá. Ele não tem um posicionamento fixo. Não é porque o cara tem pulmão que ele tem que jogar igual um abestado no meio de campo, correndo para lá e para cá sem parar. Porque o cara fica apagando incêndio, corre de um lado, corre do outro e joga mal.
Aí tecnicamente cai o rendimento dele, as pessoas cobram do cara. Por quê? Porque o time é mal pensado, o time é mal treinado, tá na cara. E vai ficar assim porque o cara diz que não vai mudar. Não vai mudar. Agora, eu quero entender, por parte da direção do Santos, se eles estão satisfeitos com isso, se eles acham que vale a pena, porque também tem que olhar o mercado. Isso é bem verdade. Né? Porque se for pelas ideias aí, que né, da outra vez que o Carille balançou, Ave Maria, né? Então, adianta conversar com o cara? Já chamaram ele numa reunião uma vez aí, ele não gostou muito, o meu treino é um período só mesmo, porque é assim que se faz e tal. Quem que vai ter moral para falar com esse cara? Alguns do Santos que não tem bagagem para falar de futebol com um treinador ou com jogadores? É difícil, hein? A sinuca de bico que inventaram, ou então tem que, essa semana, realmente resolver e dar a opção pro cara, porque não contem que ele vai usar os moleques. Ele só vai usar os moleques quando tiver assim os 3 ou 4 lesionados. Ele vai e precisa dar gente para esse cara trabalhar, né? E não, assim, não pode errar como erraram com a contratação do Patrick, por exemplo. Esses dois atacantes que estão citando, eu me pergunto, porque todo mundo fala lista de reforços, goleiro, zagueiro, atacante e o meia. Por que não vão contratar um homem de meio de campo? É isso? Vamos ficar torcendo pro Juliano não se machucar nunca mais? É isso que vai acontecer no Santos? Então assim, é lógico, a posição na tabela tá boa, tá boa. Vai acabar a rodada, o Santos vai ser o líder. Ah, acabou o primeiro turno, o Santos é líder. Mas com o Sport com 2 jogos a menos. Aí vai pegar o Paysandu lá e eu acho que tinha que ir lá para ganhar o jogo. Porque se empatar de novo ou perder, e aí vai ter uma sequência de jogos só aqui. Tem 3 jogos na Vila. E um em Campinas contra o Guarani, que é o último colocado do campeonato. Então, assim, matematicamente está tudo dentro dos conformes. Tá? Seria ótimo terminar com 36 pontos o turno. Porque, por exemplo, em relação ao América, que é um concorrente direto, você finalizaria o campeonato com 6 pontos de vantagem. Em relação ao Novo Horizontino, a distância se manteria, né? Se o Novo Horizontino ganhar. Agora temos que torcer para o Novo Horizontino perder, né? Para continuar com 30, o Santos está com 34. Torcer contra Mirassol, torcer contra Vila Nova, né? E por aí. Mirassol e Vila Nova principalmente, né? Mirassol pega a Chapecoense fora, o Vila Nova pega o Paysandu em casa. Aqui vai ser complexo. Então, assim, eu me preocupo. Eu me preocupo. Né? Eu me preocupo com o trabalho ruim do Carille. E não venho dizer que é líder do campeonato. Não venho dizer que o time é ruim. O Santos é o líder de um campeonato horroroso. O time é melhor que os outros. O investimento é maior que os outros. A tradição é maior que a dos outros. O Santos não está jogando a Champions League. O Santos está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. É obrigação fazer mais. É obrigação ganhar de times fraquíssimos fora de casa. Dentro de casa é obrigação ganhar de qualquer um, de todo mundo. Né? Fez 1-0 que caiu do céu, era para ter aproveitado, era para ter matado. Mas aí com 29 minutos do segundo tempo, o técnico passou aquela mensagem. Não é nem subliminar, é escancarada. Estou com medo de perder, vou botar mais um volante aqui, vou trancar tudo e deixa lá os caras na frente e ver como eles se resolvem. Aí do Guilherme quase resolveu e tal. O Bigode perdeu o gol. Então é isso aí. Quem sabe com os reforços, os 2 centroavantes, com o Biliar, se o time melhore. Porque é só assim mesmo. Se depender do trabalho do treinador, que repito, ficou naquela história de ir pro Corinthians numa situação ruim. Aliás, eu vou dizer uma outra coisa. Quando um colega de imprensa recebe uma informação algo interno em que se revela assim, como o nosso colega Wagner Frederico disse que o presidente Marcelo Teixeira já teria dito que o Carille está fora dos planos para o ano que vem. Vocês acham que isso não chega no ouvido do treinador?
Você acha que talvez isso não tenha sido dito diretamente para o treinador? Então, assim, se o cara sabe que não vai ficar, se o cara sabe que já não tem o entendimento como deveria ter, se armaram aquela entrevista para limpar a barra do cara quando ele não foi pro Corinthians para tentar melhorar a situação e na semana seguinte soltaram aquela nota espinafrando a escalação do Guilherme, vocês acham que essa troca de farpas e de interpretações... Porque assim, se fosse mentira o que o Wagner Frederico trouxe, na hora, eu, como jornalista, se eu fosse assessor de imprensa, eu batia na porta da diretoria, temos que soltar uma nota dizendo que é mentira isso aí. Se fosse mentira. Então, quem cala consente, diz o ditado. Então, pelo jeito, o Santos não conta com o Carille no ano que vem. E nem poderia, porque o trabalho dele é, assim, eu só não vou dizer que é horroroso, porque tem o aspecto dos números. Mas assim, o jogo desta sexta-feira é a prova por A mais B. E não adianta dizer, o jogador perde gol, o jogador faz pênalti. É algo subliminar, está no inconsciente coletivo do elenco. Que a filosofia é essa daí. É trocar passe lento, é ter paciência, é confundir, né? Paciência com lentidão, chutar de qualquer jeito, botar a bola na área, bola parada, bola do Otero, escanteio e defender muito. Aliás, o comentarista que é de Pernambuco, da Rede Globo, que aliás ficou uma dica aqui para a Rede Globo, Cabral Neto podia ser comentarista de jogo da seleção brasileira. Esse talvez seja o melhor comentarista da Globo hoje, né? Tá cheio de jogador lá. Esse aí podia levar para ontem para comentar a Olimpíada, né? A Copa do Mundo. Melhor, disparado. Não é porque sabe das coisas do Santos, ele sabe tudo de todos os times, né? Junto com o Paulo Andrade, que tiraram da ESPN, era para botar já no lugar do Galvão Bueno lá, mas cada um, se vira, né? O cara fez a leitura que nós aqui, que cobrimos o Santos, falamos todo santo dia. Que o time não tem repertório. E que o time se comporta mal quando pega um adversário melhor. Né? Então assim, tabela. Santos, segundo colocado é o Novo Horizontino. Perdeu. América, terceiro colocado. Perdeu. Sport, quarto colocado. Empatou. Mirassol, empatou. Vila Nova, empatou. Não é isso? Mirassol empatou, né? Então, é isso aí. Esse é o Santos do Fábio Carille. Eu vou assistir a coletiva desse cidadão agora e fica a pergunta no ar. Para o presidente Marcelo Teixeira, porque não adianta falar do Galo, de Paulo Brax, de Léo, de Marcelinho. Presidente Marcelo Teixeira, o senhor tem segurança que esse cidadão que já está fazendo hora extra no clube, literalmente, vai conseguir entregar aquilo que o clube precisa? O senhor já imaginou o tamanho da hecatombe desse time não subir? Porque assim, é claro que eu não estou querendo ser alarmista, mas a gente avisa para que o pior não aconteça. Ou então, dê mais peças para esse cara. Se ele está pedindo 5 reforços, arrume 7, 8, não sei. Arrume gente para esse cara, né, trabalhar e não dar desculpa que não tem banco, para não ser obrigado a ouvir que no banco tem o Patrick, o Alisson, o Sandri, o Rainer e não tem opção. Arrume opção para esse cara trabalhar, porque senão a gente corre o risco. Vejam a preocupação, não estou dizendo nenhuma mentira. Peguem os times da parte de cima da tabela e os resultados que o Santos teve nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom? Eu nem falei os meus apoiadores que eu tinha que ter falado. Peço 1000 perdões para Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, Arte do Bom Churrasco, Isatec Informática. Lá na descrição deste vídeo tem os contatos, tudo direitinho dos nossos apoiadores. Enfim, prestigiem os nossos apoiadores. Entre em contato para você ter os serviços destes nossos apoiadores que são tão fiéis, estão com a gente no Canal 10 há tanto tempo. E eu peço, se você chegou até agora aqui nesse vídeo comigo, para que você se inscreva no canal, por gentileza. E agora vou partir para assistir a coletiva do técnico. E depois, mais tarde, neste sábado, em algum momento, eu vou botar aqui na tela e eu faço o react para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.